Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e claro que promete, né, gente? Afinal, hoje o programa tá assim, ó, recheado de mulheres maravilhosas, tem roda de mulheres e tem muito mais para vocês, hein? Presta atenção. O momento é esse, viu, gente? A nossa advogada Patrícia, doutora Patrícia Evangelista, tá? Vem nos dizer como calcular e efetuar as contribuições previdenciárias deste ano. Mas atenção, quando ela tá com a gente, já sabe que eu deixo o telefone liberado. Qualquer assunto na área previdenciária, ela é uma das mulheres mais poderosas nesse assunto, viu? Então aproveita e pode ir ligando ou mandando perguntas pro Levi. A nutricionista Anne Nebenzal vai mostrar pra gente alimentos que ajudam a combater o calor. E hoje é dia de roda de mulheres, mas a roda de mulheres hoje está muito especial, hein? O tema da nossa roda de hoje é o sucesso profissional de algumas mulheres. Como atingiram aí ambientes até então considerados masculinos. E para a gente falar sobre este assunto, eu vou receber Rosimel, que é motorista de caminhão há 12 anos, Fabiola Tomás, que é engenheira automotiva, a Silvia Bélio, que comanda empresas de tecnologia de informação, TI, né? E a Cabo Sanches, policial militar há 20 anos. Vamos saber das dificuldades, tá? E se existiu, se existe preconceito nos dias de hoje, no começo da carreira. Não só no começo, né, gente? A gente vai... O espaço é nosso, né? Roda de Mulheres a gente manda. Então, a opinião de vocês também, se quiser fazer perguntas, podem participar. A gente fala tudo o que nós quisermos entender sobre o assunto para saber se rola preconceito ainda. E se o mundo ainda... Será que o mundo ainda é machista? O que vocês acham? Você que está em casa, participa. Porque a nossa mesa de chá da tarde, para as minhas convidadas de hoje, está uma delícia, preparada com muito carinho pelo Douglas Volpe, com PY. Oi, Tudo Douglas bom, né? Volpe. Quanto tempo? Bom ano pra Pois você. Pra você também, O mês né? está finalizando e eu não te E vejo. a gente tá aqui, né, Nani? Bom te ter aqui, Pois amado. obrigado, Nani. Escreva Estamos essa aqui, mesa. trouxe hoje uma mesa de chá, bem gostosa, uma manteiga caseira que eu fiz hoje pra você. E esses dias nós fizemos, inclusive, uma matéria, que as manteigas doces. Hoje eu trouxe uma salgada, trouxe ali um queijinho com goiabada, as maçãs que a gente sempre tá mandando nos kits que a gente faz, os docinhos, trouxe um doce de coco hoje banhado de chocolate, apesar de você não gostar muito de chocolate, o coco eu sei que você gosta, entendeu? Um bolo de laranja e um cenoura com chocolate também. E como tá a agenda? Tá Corrida? Não, tá começando o ano, né? Ainda as pessoas ainda estão pagando as dívidas do que gastou no Natal para poder começar, mas tá liberado, né? aí, ó, @Douglas Mas tá, Volpe, exatamente. oficial, tem um Pode telefone. pedir. Daqui a pouco também... 98-409-9045. Isso, exatamente. Daqui a pouco também tem Páscoa, aí já começa a gente trabalhar bastante, limpeza de chocolate, né? Aí vamos ter muito chocolate aqui, se Deus quiser. Né? Muito. Seja bem-vinda, amado. Obrigado, Nani. Fica à vontade. Obrigado. Nossa senhora, essa mão tá pesando tanto ali que a pessoa não sabe onde para. Eu não sei o que tá acontecendo. A mão pode estar pesada, mas a consciência está sempre leve. Nossa, Será? como eu tô poeta hoje, né? Olha, eu tenho Um romance. muitas mulheres policiais aí hoje, pode te levar em cana. Por quê? A pessoa sai numa sexta solteira e volta na segunda casada. O que é isso, Levi? O que você andou aprontando? Ah, o amor, né? O amor, ele vem assim e toma conta da gente numa rapidez, numa facilidade que a gente não consegue 4 anos de nem... namoro, demorou pra casar e tá aí falando. Cuidado De com quatro, esse vamos amor, trabalhar, hein? Levi. Vamos trabalhar, então? Vamos, melhor. Boa tarde para vocês em casa, sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, a sua participação é muito importante. sim. 2578-6000, vocês ligam e falam ao vivo. Ao vivaço. Mas se quiser mandar mensagem também via WhatsApp, é 953970461. E também tem as nossas redes sociais. Tem o Instagram do programa Tarde Show e também a nossa página lá no Facebook. O telefone 953970461 é para você mandar apenas mensagem. Por favor, não liguem. Não liguem. Porque senão trava o telefone e aí ninguém consegue falar. Certo, e hoje a roda Perfeito. promete, hein? Roda de Hoje o mulheres, programa hein? tá Já faz uma sensacional. enquete no meu celular aí? Sim. Coloca no meu Instagram, Nani Venâncio Oficial. Quero saber se você acha que o mundo ainda rola preconceito, rola machismo, sim ou não, mediante as profissões, nas carreiras. Ah, mediante as profissões. As profissões. Eu acho que aí, sim, que tem, sim. tem. Então você tem. vota na enquete. Vamos saber a opinião do povo, então. Doutora! Ah, você deveria estar na roda de mulheres com a gente. Tudo bem, né? Bem-vinda, uma das advogadas mais competentes desse país na área previdenciária, viu, gente? Então o telefone está liberado, o momento é esse, o ano começou, né, praticamente agora.
E lá vem todas as nossas dúvidas, doutora. E aí, é possível efetuar o reconhecimento nas contribuições atrasadas? Existe algum limite para isso do período ou não? Então, vamos lá. É muito importante a gente iniciar o ano sabendo que quando o ano muda, tem alterações de contribuições na Previdência Social. Por quê? Porque o teto mínimo muda e o teto máximo também muda. Então, para quem é autônomo, facultativo, que quer contribuir, então, assim, já tem que saber que os valores foram alterados, tem que contribuir certinho, porque se você contribuir errado, você pode ter prejuízo no futuro, porque se você não fez o recolhimento certo, pode ser que até no futuro você não tenha aquele período reconhecido, né? Então, por isso que é muito importante. Então, o salário mínimo agora mudou para R$ 998, né? E aí, em função disso, também a contribuição mínima mudou e a contribuição máxima também, que foi para R$ 5.839. Qual que é a mínima? O valor do mínimo hoje, 998, né? R$ 998, aí você tem que contribuir. Eu preciso pegar minha colinha, porque de cálculo eu não sou boa aqui. Espera só um minutinho. Vamos lá ver. Entendendo para saber qual é o reajuste e como que tem que pensar já para esse ano, né? É, exatamente. Então a gente pega aqui, ó, vamos lá. E tem que estar em casa, pode mandar pergunta, hein? Na verdade, olha só, o teto da Previdência foi para R$ 5.839,45. Então, agora, a contribuição mínima, que é 20%, vai ficar R$ 199,60, R$ 199,60. E a contribuição máxima vai ficar R$ 1.167,89. R$ 1.167,89. É claro, Nani, que a gente precisa informar o seguinte, que existe o regime geral de previdência social, que é o comum, né? O que é comum para todo segurado, que paga 20%, que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que tem direito a todos os demais benefícios. Qual é o tempo de contribuição? Já vamos, como sempre, dando uma aulinha. Vamos lá, o tempo de contribuição hoje para o homem é 35 anos, para a mulher é 30. Né? Você acha que vai permanecer isso ou vai ter Não, eu acho que com a reforma da Previdência vem alterações, provavelmente vai aumentar um pouco o tempo e também aumentar a idade mínima para a aposentadoria, né? Você tem alguma estimativa, doutora, o que vai mudar? Então, alguma informação que vaza, infelizmente, tá uma bela de uma confusão entre os ministros, a nova presidência, com relação a que efetivamente eles querem de reforma da Previdência, né? Inicialmente, eles diziam que ia começar uma reforma do zero, uma nova reforma. Depois passaram a falar que vão utilizar o texto da reforma anterior, feita no governo anterior. Então, tá aquela confusão, uma salada mista e a gente não sabe exatamente como vai ficar. Até quando? Quando você acha que acontece? Eu acredito que a reforma da Previdência, em 2019, ela vai ser aprovada efetivamente. A gente só não sabe se vai ser nesse primeiro semestre ou no segundo. Mas eu acredito que 2019 não passa, porque desde o governo anterior, a reforma da Previdência é a prioridade, uma das prioridades do governo. Certo, maravilhoso. O que significa segurado de baixa renda e por que podem recolher sobre 5% do salário mínimo? Então, vamos lá. O que acontece? A Previdência Social, ela quis trazer para a Previdência aquelas pessoas que têm uma renda baixa, que não conseguem pagar sozinha a Previdência Social. Então, ela fez o seguinte, para a dona de casa ou dono de casa, porque hoje tem muito homem que é dono de casa, né? Homem do lar. Sem nenhuma tipo de... Não. né? Uma questão de ser feminino ou não, ou preconceito. Aquela pessoa que tem uma renda inferior a 2 salários mínimos, né? A família. Trabalha em casa, não é que é doméstica para os outros. Você trabalha em casa, dentro de casa, no lar, nos afazeres do lar, né? Não tiver renda própria, for cadastrado no CAD único, esse é um segurado de baixa renda. E esse tem a capacidade e o direito perante a Previdência Social de recolher 5%, ao invés de 11% ou 20%. É muita coisa. Porque o comum é 20%. É muita coisa, esse pode pagar sobre 5% de R$ 998. Gente, mas é muita coisa, 20%. Olha, tem perguntas, viu, gente? Você que está em casa, está liberado também, 953970461. Pode mandar perguntas que elas vão entrar aqui, ó, um passe de mágica. Bom, quem tem idade avançada e nunca contribuiu para a Previdência Social, vale a pena passar a recolher? Quais os benefícios e teria direito? Então, se for uma pessoa que tem uma idade muito avançada, já não é mais aconselhável contribuir para a Previdência Social em termos de aposentadoria. Por quê?
Porque se a pessoa já tem muito mais do que 60 anos de idade, ela teria que ter a idade mínima 90. e 15 anos de contribuição. Sim. Então, talvez não valha a pena. Mas é aconselhável, por exemplo, a pessoa começar a contribuir ou voltar a recolher a Previdência Social, porque se ela ficar doente, ela tem direito a um auxílio-doença. Se ela ficar invada, ela tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Se ela estiver contribuindo e falecer, ela pode deixar a pensão para os seus beneficiários. Então, assim, talvez a aposentadoria propriamente dito, não. Mas talvez uma invalidez, um auxílio-doença, talvez valha a pena. Quanto tempo? Então, na Pagando verdade, hoje, pela lei de hoje, você tem que ter o número mínimo de recolhimentos, que é o que a gente chama de carência. Qual é a carência? 12 meses, no mínimo, para o auxílio-doença Então, e até para aposentadoria. sofrer um acidente, até para ficar doente, você tem que esperar um ano. É brincadeira, né? É que, na verdade, a doença não pode ser pré-existente. Então, eu tenho que estar um ano contribuindo e caso eu venha ficar doente, excepcionalmente, é claro que em doenças graves existe uma exceção. Por exemplo, eu estou contribuindo para a Previdência Social há 4 meses. Fui acometida de uma doença grave, um HIV manifestado, um câncer. Nessas condições, eu estou isento dessa carência mínima. Mas a regra geral é que você tem que contribuir 12 meses e depois poder dar entrada no benefício por incapacidade. É complicado, né? Tudo aqui é difícil, né? Previdência Social muda muito, a lei Eu acho que muito... essa mudança vai complicar mais a cabeça das pessoas, porque todo mundo tem dúvida ainda. Então, Nani, esse é o problema do Brasil. Porque assim, quando o brasileiro começa a entender a lei do seu país, aí eles vão lá e alteram de novo. Você sabe que agora a presidência do Brasil, no início do ano, dia 18 de janeiro, também tivemos alterações através de medidas provisórias, né? A medida provisória tem força de lei. E naquilo que pôde ser alterado por medida provisória, já fizeram, né? E agora vamos aguardar a reforma que vai mexer substancialmente em requisitos para a concessão de benefícios. E aí isso só pode ser alterado por emenda constitucional, com aprovação na Câmara, no Senado, passar pela Comissão de Constituição e Justiça e assim subsequentemente. Nossa, a gente está na esperança, como sempre, né, gente? Eu continuo esperando que a PEC 300 seja aprovada, viu, gente? Essa liberação, pelo amor de Deus, igualdade salarial para os nossos policiais aí em todo o país, hein? Agora com o Bolsonaro aí, nosso presidente, né, eu acho que com certeza deveriam aí os deputados, os senadores, os ministros, todo mundo começar a pensar na PEC 300 com mais carinho também, né? Você acha que tem cabimento a pessoa que exerce a mesma função, mesmo que em estados diferentes, ter diferença salarial? É um absurdo isso. Eu brinco nesse programa aqui há 10 anos que eu falo de PEC 300. Eu falo a minha vida inteira de PEC 300. Eu sou quase da polícia já, de tanta informação que eu peço. Amada, pagamentos efetuados para Previdência Social acima do teto pode ser restituída? Pode, não só pode como deve. Qualquer pessoa que tenha contribuído acima do teto, isso é muito comum, né? Porque às vezes a pessoa trabalha em 2 empregos, não informa no segundo emprego que já está pagando no outro, pode ter restituído. O pedido é feito na Receita Federal e não mais no INSS, porque o INSS não tem setor de arrecadação mais, só setor de benefícios, e você pode pleitear sempre os últimos 5 anos. Então não durma com relação aos seus direitos, porque se você já tiver contribuído mais do que o teto e passar 5 anos, você não pode mais pedir. Você só pode pedir os últimos 5 anos. Então, fique ligado em relação a isso. Muitas pessoas que têm acúmulo de função, isso acontece. Profissionais liberais como médicos, dentistas, você que escolhe qual enfermeiros teto, você quer também, que têm né? vários empregos, pessoas que precisam trabalhar em 2, 3 empregos para poder se sustentar, acabam muitas vezes contribuindo acima do teto. Alô? Boa tarde, Boa tarde, com quem falo? é Márcia. Oi, Marcinha, tá falando de onde? Eu falo de Jabaquara. Bem-vinda, amada. Pode fazer sua pergunta. Obrigada. Obrigada a você. Muito esclarecedora, viu? Eu quero tirar uma dúvida para o meu caso. Assim, Sim. a minha mãe, ela tem uma fratura na coluna, ela é aposentada. Ela tem 2 aposentadorias, só que ultimamente quem tem ficado com ela sou eu. Eu tenho 45 anos já e eu já estou quase 5 anos sem contribuir para a Previdência. Eu queria saber se eu posso voltar a contribuir, eu estando aqui com ela já é aposentada, e qual o valor mínimo para mim estar contribuindo, né? E também outra dúvida, ela pode me registrar como uma funcionária dela ou não? Ouvi pela televisão. Vamos lá, na verdade é o tempo, seguinte, ela vai ligar agora. Se a mãe dela é aposentada e não
goza de LOAS, que é aquele benefício, Lei Orgânica da Assistência Social, que é o amparo ao idoso, ela pode sim registrar a filha, entendeu? Pode. Mas se ela recebe LOAS, não pode. Mas provavelmente ela não recebe porque ela está dizendo que ela recebe 2 benefícios. Ela é aposentada porque tem um problema na coluna, então ela deve ser aposentada por invalidez e deve receber a pensão do pai que faleceu, provavelmente. E essa pensão, doutora? Ela pode depois passar? Você pode, então, no caso dela, porque ela tem 45 para filhos acima de 21 anos se for filho inválido. Inválido, né? Então, vou esclarecer. Tá? E aí ela pode recolher qualquer valor que seja entre 20% do salário mínimo ou até 11%, só que se ela recolher sobre 11%, vai ter salário mínimo de benefício. E só aposentadoria por idade. E pergunta por todos os lados para você, Vamos lá. Quando entra na área previdenciária, ou dúvida, né? Sempre quando ela vem aqui, chove Fernandes mensagens, Casado. como se diz. Ó, tem a pergunta aqui, até uma pergunta que você já explicou, mas só que ela é bem pertinente. Do Geraldo, que ele falou o seguinte, Geraldo Nascimento. Trabalhei com carteira assinada há muitos anos, mas o meu empregador recolhia e não repassava as contribuições para o INSS. Nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Perfeito, uma pergunta importantíssima. Não fique preocupado se você tiver documentações ou se a empresa ainda existir. O empregado não pode pagar pela falta de recolhimento do empregador. Quem deixou de recolher foi a empresa e ainda cometeu um crime que chama apropriação indébita. Por quê? Porque ele descontou do seu elerite e não repassou aos cofres da Previdência Social. Então, assim, o empregado não pode ser penalizado em função disso. Se a pessoa tiver toda a documentação, carteira de trabalho, rescisão do contrato de trabalho, os olerites do período, ela não tem prejuízo nenhum. É só quando ela for dar entrada no pedido de aposentadoria, ela pede para incluir os salários de contribuição que obrigatoriamente a Previdência Social tem que fazê-lo. Vamos ver mais perguntas. Vamos lá, Diane. É possível aumentar o valor da contribuição? Sim, na Previdência Social hoje a gente tem uma coisa muito positiva, que é o quê? Você pode contribuir entre o mínimo até o máximo da forma que você quiser. Qual que é o mínimo e qual que é o máximo? Então, o mínimo é 20% de 998 e o máximo é sobre 5.839 que a gente viu agora há pouco. Então, assim, ou é 199,60 ou é 1.167. Só uma dúvida aqui, coisa. um parêntese aqui. Por exemplo, a pessoa quer contribuir de repente pensando que vai aposentar daqui a pouco. Quantas são avaliadas antes para que isso vire Perfeito. de fato? Eles pegam 80% das maiores contribuições 80%. desde julho de 94. Então, quanto maior for os recolhimentos que você fez daquela data até hoje... De 94. Desde 94. Julho de 94, porque foi finalização de plano econômico, né? E instituição da URV. Então, por que o governo pegou desde 94? Porque desde 94 nós temos a mesma moeda corrente no Brasil. Entendeu? Antigamente era uma outra moeda. Então, ficaria impossível calcular o valor do benefício pegando as contribuições anteriores, porque eles teriam que converter a moeda. Porque as pessoas, de repente, podem pensar, vou aumentar agora e vou ter a minha aposentadoria em cima disso. Não. É sobre uma média do que você contribuiu, considerando 80% das maiores contribuições. Então, se você tiver algumas contribuições boas, mas outras ruins, vai entrar no cálculo e vai computar, tá bom? Alô? 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 Com quem falo? Eu queria fazer a pergunta. Sim, qual o seu nome? Simone. Simone, pode fazer a pergunta, amada. Não entendi. Pode fazer a pergunta. Então, devido... eu estou doente, tenho mal de Parkinson, tive AVC, e eu recolhi o trabalho, recolhi tudo, só que o NPS não aposenta, né? Olha lá, a empresa ainda contribui, eu tem anos que eu não estou trabalhando, mas tem uns anos, e ela continua pagando, porque não sou eu. Eu queria saber, por que eles não reconhecem o direito do trabalhador? Na verdade, o INSS, infelizmente, muitas vezes, e na maior parte das vezes, não reconhece porque é um benefício a menos para ter que conceder e ter que pagar, né? Na verdade. E muitas vezes o INSS não cumpre o que está na lei. Mas... se você tem um mal de Parkinson e esse problema, essa doença, te incapacita para o trabalho, te torna uma pessoa efetivamente inválida, sem possibilidade de uma reabilitação profissional,
você tem o direito de ser aposentada por invalidez. O primeiro passo da entrada no INSS, o INSS negar. Caso tenha negativa do INSS, só quem pode reverter essa decisão é o Poder Judiciário. Tem que entrar com uma ação judicial para ter o direito da invalidez reconhecida. Por que o Poder Judiciário pode reconhecer? Porque, a princípio, a perícia do INSS tem presunção de veracidade. Só quem pode invalidar esse indeferimento é o Poder Judiciário, porque você vai ser avaliada por um médico perito imparcial e equidistante das partes, que foi nomeado pelo juiz. Vou falar para vocês, viu, gente? Olha, que eu tenho muito tempo aqui que eu entrevisto, né, profissionais na área previdenciária. Eles negam e muito, viu? Tem casos de pacientes aí com câncer, até com HIV, que é negado. Então tem que insistir em pegar um advogado. Tem pessoas que estão fazendo quimioterapia estão é negado. com alta médica. Né? A gente sabe pessoas fazendo hemodiálise, que tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana e não tá conseguindo. O benefício indeferido. Diga, Levi Albuquerque. Pegando nesse mesmo ponto que vocês estavam falando aqui, tem a pergunta da Luciana Regina, que ela falou o seguinte: a minha mãe é pensionista do INSS e tem graves problemas de saúde. Ela relata aqui no longo texto dela que ela tem faltado ao trabalho para poder cuidar da mãe, já que ela é filha única. E aí ela foi demitida. Ela consegue, por meio de alguma ação na justiça, reaver o emprego de volta, ou ela consegue um benefício a mais por causa disso? Na verdade, reaver o trabalho de volta, eu vou me ater a responder, porque é uma dúvida relacionada a direito do trabalho, não é a minha especialidade. Mas não acredito que ela tenha o direito de reativar um emprego, porque assim, se ela estava faltando muito... Isso não é motivo, né? E não é ela, então não seria motivo para a empresa não despedi-la, na minha opinião, veja bem, profissional. Com relação à Previdência Social, existe um direito de acréscimo de 20%, 25% no valor do benefício quando a pessoa precisa de uma cuidadora ou de alguém para acompanhar os atos da vida daquela pessoa, porque ela não tem condições de fazer as coisas sozinha. Porém, isso é um direito que geralmente é estendido à aposentadoria, não ao pensionista. Aí ela teria que brigar judicialmente para pedir esse acréscimo de 25% no benefício da mãe. Tá bom? Maravilhosa. Encerrando, que eu sei que o seu tempo é muito precioso, muito corrido. Quem contribuiu por um período como autônomo e não deu baixa na inscrição e voltou a contribuir como autônomo novamente, ele pode recolher os meses que ficarem abertos? Pode. Uma vez que eu fiz uma inscrição no INSS como autônoma, não dei baixa. Qualquer período que eu fiquei entre um emprego e outro sem recolher, eu posso fazer o recolhimento retroativo sem problema nenhum. Maravilhosa, é sempre bom te ter aqui. O prazer é todo meu, Nani. Satisfação imensa de estar aqui. Né? Feliz 2019 a todo o seu público, porque é a primeira vez que eu venho no programa esse ano. É um prazer imenso estar aqui. Estaremos trabalhando esse ano juntas, prestando esse serviço público, tá bom? Pelo menos a cada 20 dias vem aqui, né, Nada? Se Deus quiser. Redes sociais, como nós encontramos você? Patrícia Evangelista Oliveira é meu Instagram. Agora eu tenho Instagram, hein? Coloquei porque não... Patrícia Evangelista não dava, porque já tinha. Então, Patrícia Evangelista Oliveira, que é meu último sobrenome, que geralmente eu não uso. Esse é meu Instagram. Manda mensagem lá, que conforme as minhas possibilidades eu vou respondendo, porque vem muita coisa, Nani, tá bom? Ou o SOS Previdenciário. Ou através do e-mail sosprevidenciario@uol.com.br. Obrigada, amada. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Bom te ter aqui, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Lembrando que a roda de mulheres hoje está poderosa, hein? Quer mandar perguntas? Aproveita, participa da enquete também. Pode mandar para o Levi Fernandes ali no Nani Venâncio Oficial no Insta, tá?